Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Essa é a nona e última parte da nossa cobertura semanal da terceira temporada de Succession. Tô aqui hoje com o Diego Quaglia. E aí, gente, beleza? Prazer estar aqui pela última vez para falar dessa obra-prima. Então vamos falar da melhor coisa desse ano. No drama, we're good. I'm gonna fucking kill him! The revolution will be televised! E aí, Diego, quem são as mentes responsáveis por esse episódio de Succession? Bem, as mentes responsáveis por esse episódio de Succession foram as mesmas mentes do episódio passado, né? Foi um episódio de que a dupla de roteirista e de diretor se repete em 2 episódios seguidos, que é o Jesse Armstrong, que é o criador e showrunner de Succession, né? A mente comandante por trás de Succession, e o Mark Mylod, que é, como eu já tinha falado, o diretor mais recorrente de Succession, e que junto com o Jesse Armstrong forma a dupla que mais dirige e escreve episódios juntos da série, assim. Uhum. Nossa, e é legal, né, que são os dois, querendo ou não, mais experientes na série, é o showrunner da série, né, querendo ou não, o homem por trás de tudo que a gente vê, e esse é um episódio, né, acho que a gente tá falando isso cada vez mais, assim, tipo, porque veio nessa crescente dos últimos episódios e tal, mas nesse particularmente, a gente consegue enxergar tudo que a série é sintetizada, sabe? Seja essa relação macro-política, essa relação micro. Porra, desde o começo eu já gosto muito que a primeira cena é eles jogando Monopoly, né? É eles meio que brincando com como é a estrutura da série, essa coisa de compra, venda, de poder, dominância, suborno, né? Tudo isso numa mesinha, simplesmente jogando Monopoly, né? Essa é uma relação que a gente vai ver se estendendo, assim, ao longo desse episódio, porque esse episódio dele é fantástico, né? Acho que a gente precisa fazer suspense pra falar que, porra, que season finale foda, né? Melhor season finale da série e talvez um dos grandes episódios aí desse ano, né? Se não o melhor. Com certeza, não, esse episódio eu particularmente achei uma obra-prima, eu fiquei de queixo caído depois de ver ele. E eu acho que assim, do começo ao fim, eu fiquei muito impressionado, porque enfim, o episódio já começa falando pra gente que o Kendall não morreu porra nenhuma, então estávamos certos no vídeo passado, né? Porque Kendall Roy continua vivo, né? E, tipo, como eu falei no vídeo passado, né? O lance não é a morte física, porque se ele morresse física, acabou, né? O lance é a morte social. E aqui a gente tem os irmãos dele percebendo que ele não tá só moribundo fisicamente, né? Porque ele quase se matou aí, mas ele também tá moribundo socialmente, né? A mulher, ele tenta jogar esse verde pros irmãos de, não, me chamaram aí pra participar da Variety e tal, então eu vou com tudo, e aí depois a assessora de imprensa dele fala, não chamaram a gente que se ofereceu. Isso é interessante, David, porque a família se reúne toda a família tá lá junta, porque o Kendall teve esse acidente na piscina dele ter se afogado, e ele podia ter morrido e não morreu lá, e a família vai ver como ele tá, e ele se recupera disso e tal, e ele vai encontrar com a família, aí o Logan vai passar um tempo com os netos, os irmãos todos se reúnem lá com seus cônjuges lá, jogando também. E uma coisa interessante disso, aí eles veem o Kendall, uma coisa interessante disso é que isso tem um sabor que a série às vezes tem, de tipo, apesar de tudo que aquelas pessoas são uma para outras, e o que elas são pessoalmente, serem pessoas horríveis, assim, tem uma relação completamente disfuncional, eles ainda são uma família, existe alguma leveza naquilo do Logan estar lá com o neto, dos irmãos estarem todos reunidos, e deles realmente estarem preocupados com o estado que o Kendall tá, assim, né? O Connor é o que mais demonstra isso, mas todos acabam demonstrando, tal, assim. Não é que seja uma coisa meio superficial, eles têm que preencher alguma coisa protocolar de família, só que ao mesmo tempo que eles são uma família, que você mostra, eles são uma família, eles ainda são uma família fora de qualquer tipo fora de qualquer tipo de normalidade de afeto. Então, até quando eles vão demonstrar afeto, é um afeto muito estranho, mas que ainda existe, assim, sabe assim? Então você sente aquela família toda reunida, você sente uma leveza que a série não estava tendo, assim, que a série estava se afastando dessa leveza cada vez mais, porque ela estava num clima mais bélico daquelas reuniões, mas mesmo quando tem essa leveza tem alguma coisa desconfortável naquelas reuniões, naquelas relações daqueles personagens. Uhum, sim. Inclusive, isso me remeteu muito ao episódio, né, do aniversário do Kendall, porque é uma coisa que a gente acabou comentando bastante nele, como ele começa nessa calmaria, né, e ele vai escalonando pra virar essa experiência tensa enquanto você tá vendo, e triste mesmo, né? E aqui rola a mesma coisa, só que isso vai escalonando pro suspense, né? E você começa com esse tom mais leve e ameno, dos irmãos se relacionando e tal, uma tretinha ou outra com o Connor, mas nada muito grave, e aí, tipo, isso do meio do episódio, assim, né, cara,
cara, a partir do momento que os irmãos começam a perceber no que eles estão inseridos, cara, foi ficando sufocante. Tanto que eu tava vendo esse episódio, né, eu vejo tarde da noite, 5 minutos de estreia no HBO Max, e eu tava vendo ele com sono, assim, e tal. Cara, aí chegou nessa metade do episódio, eu dei uma acordada, assim, cara, que inacreditável. É muito empolgante, é muito empolgante. Você falou esse negócio do Connor, é interessante como o Connor é um personagem que nessa temporada tá ganhando um destaque gradual, assim, eu acho que na próxima temporada ele vai ser um personagem muito importante, assim, né? Porque você percebe que a série tá dando alguma atenção pra ele, né? Tem até aquela cena que o Kendall fala que, eu sou o filho mais velho, a câmera vira nele, ele já fica incomodado, e depois ele surta por causa disso, assim. Você vê que todas aquelas humilhações, assim, então, dos irmãos para com ele, que essa coisa dele ser ignorado e tudo isso, tá meio que enchendo o saco dele mais e mais e mais. E tem o negócio da Willa também, dela finalmente ter aceito ser a primeira dama de Conor Roy, né, ser a esposa de Conor Roy e tudo isso. Então você vê que a série tá se focando nele, tá olhando para esse personagem com um pouco mais de atenção. Eu acho que isso aí pro futuro, isso vai render muito, assim. E ao mesmo tempo, quando a série pega os irmãos Roy, os 3 irmãos Roy, que é a Shiv, o Logan e o Kendall, e junta eles no evento da Karen, lá do casamento deles, recebendo a bomba lá da compra da empresa do Skarsgård comprando a Waco Roy, assim. Que seria, né, se a gente fosse colocar num paralelo, seria tipo a Netflix comprar a Globo. Exatamente. Se fosse exatamente isso, perfeito, assim. Quando eles têm esse choque de tudo isso, é muito interessante porque você vê finalmente aquilo que a gente tá falando todas as temporada inteira e sempre explicou sobre a série, que é os irmãos se unindo pra ir contra o pai. Só que, ao mesmo tempo, o jeito que a série faz isso é de um jeito muito surpreendente, de um jeito muito surpreendente, porque ao mesmo tempo que tem aquele clima de empolgação, os irmãos estão se unindo, tem até aquele plano da câmera observando eles de longe, e a Shiv na frente, e os irmãos atrás, e ela falando vamos, né, que é bem aquela coisa de equipe mesmo. Ao mesmo tempo, a forma que eles se reúnem é uma forma meio triste, meio constrangedora, mas que ao mesmo tempo tem essa coisa afetuosa do Kendall realmente botando pra fora o fato dele ter matado o menino lá na segunda temporada, né, o garçom, e a Shiv e o Roman lidando com isso, com choque, e lidando com isso de um jeito meio muito estranho e contraditório, porque ao mesmo tempo que eles mostram as pessoas que não têm empatia, né, porque eles tratam a morte do garçom, eles tentam meio que diminuir a morte do garçom, eles realmente mostram algum afeto real pelo irmão, mas assim, uma preocupação muito grande pelo irmão, assim, de uma forma real, e ao mesmo tempo eles têm que correr com isso, nesse surto do Kendall, assim, porque eles têm a treta da empresa para resolver isso, o choque deles estarem sendo passados para trás pelo pai. Então é uma gama e uma montanha-russa de sentimentos que colidem nessa cena de um jeito muito poderoso, né? E atuações muito poderosas, tem aquele plano excelente, né? Que é o Kendall abaixado, surtando e chorando com a revelação, e o Roman com as mãos atrás dele, consolando ele, e a Shiv passando a mão na cabeça dele. Então é uma cena que meio que resume uma dinâmica muito complexa daqueles irmãos. Totalmente. Então, várias coisas, né, Diego, que você comentou assim. Antes de eu comentar especificamente esse negócio dos irmãos se unindo contra o pai, eu acho que a gente tinha que destacar um pouquinho a cena do Connor com a Willow, né, e do pedido de casamento, porque é legal que ele é colocado numa posição de fragilidade, né, e a Willow, ela é uma pessoa que, por mais que ela esteja inserido na família, né, ela ainda tem esse senso de humanidade, assim, maior do que os outros, e ela começa a ficar com dó dele por ele estar fragilizado, né, aí ela acaba topando o negócio do casamento, mas, cara, é tão bom, porque é aquele tipo de coisa que ela faz e 5 minutos depois ela se arrepende, sabe, tipo, ela, não, foda-se, vamos logo, que não sei o que ela, cara, aí ele começa a comemorar, aí... Nossa, sim. Aí ele abraça ela, aí ela já muda a expressão, assim, tipo, caralho, o que eu fiz? Cara, é aquela cena que ela entra no carro e a câmera fica olhando, assim, tipo, entre a brecha da porta, que ela tá com uma cara super despreocupada, sabe? Isso volta o episódio inteiro. Sensacional, assim. E sobre a dinâmica dos irmãos, você comentou, né, como é diferente, assim, e ao mesmo tempo que a gente sente esse senso de união entre eles, a gente também sente que é uma coisa meio triste, assim, o formato em que ela tá acontecendo. Eu acho que isso se deve também a diferente do que a gente esperava, né? Tipo,
a gente sempre esperou que a série fosse essa coisa meio, sei lá, trama da novela das 9, né? Dos filhos vão lá e derrubam o pai e tal. Só que aqui não, você tem essa relação dos filhos derrubar o pai, só que ela é reativa, né? Ela não é ativa. Tipo, tirando o Kendall, que ativamente estava nessa empreitada contra o pai, os outros eles acabam só se vendo nessa situação de que eles têm que ir lá peitar o pai e crescer, né, como personagens, e no sentido narrativo também, né, de superar o progenitor e tal, simplesmente por como o Logan Roy tratou eles como criança, né? Então, isso é reativo da parte deles. É o que você falou sobre ser uma montanha-russa de emoção, porque a gente passa desse momento do Kendall todo quebrado, né, os irmãos consolando ele. Aliás, é ótimo que, o garçom, eu matei o garçom. Ele meio que se matou, né, porque ele tava no carro com alguém drogado. O jeito de consolar é diminuindo a morte do cara, né, tipo assim, tratando a morte do cara como um lixo, né, esse é o jeito de consolar deles, assim, é muito forte. Sim, não, é muito legal, porque é essa dinâmica emocional, né, tipo, eles estão tentando fazer uma coisa boa, assim, pelo Kendall, só que ao mesmo tempo você percebe que é uma coisa intrinsecamente, moralmente ruim, sabe? Sim, exatamente. E tem uma coisa interessante nisso tudo que você falou, David, assim, é que a série, a gente como eu falei, a gente sempre tava nessa expectativa de, os irmãos vão se unir e vão ir contra o pai. E depois a gente vai falar ainda mais dessa subversão que a série faz, assim, que é totalmente coerente, assim. Eu tava comentando isso com o nosso amigo Thiago, citado pela terceira vez aqui, vai ter música no Fantástico. Mas a série faz isso, assim, de realmente salientar essa união dos irmãos, assim, essa aliança entre os irmãos, só que o jeito que ela faz não é um jeito pontuado, tipo assim, agora eles vão se unir, não é um jeito todo construído, assim. Não é marcadinho da trilha subir e aí um olhar pro outro, né? Não vai para um lado épico, de como você falou, novela das 9, assim, num lado épico, tipo assim, agora é o momento de união. Não, isso vai de um jeito totalmente natural, natural e totalmente contraditório, de todos esses sentimentos contraditórios que os irmãos têm. Então é muito natural o jeito que isso rola. Isso já vem de toda uma construção que a série faz, que simplesmente só joga isso e reúne aqueles personagens e torna que com essa situação desperte alguma coisa neles para eles se unirem. E isso é muito surpreendente como uma série te entrega algo que é totalmente coerente, mas de um jeito muito surpreendente e que acaba fazendo todo sentido com a construção da própria série. Juntando irmãos daquele jeito, é um jeito muito... É o único jeito possível que aqueles irmãos estariam unidos, sabe? Entende o que eu quero dizer? Sim. Não, eu entendo, faz todo sentido, até porque é fantástico, né? Porque o Kendall, ele, como eu comentei mais cedo, ele ativamente nessa temporada esteve contra o pai. A Shiv, ela teve nesse momento de união, né, até ela começar a ser deixada de lado, e aí isso foi incomodando ela cada vez mais, né, até o ponto que ela começou a se impor. E o Roman, a mesma coisa, né, tipo, até o episódio passado, ele tava, tipo, no auge dele, né, ele era o avatar supremo, assim, do pai dele, ele tava super feliz nessa posição, até que ele é tirado disso. Então é muito legal parar pra pensar o quanto a série ela faz esse cabo de guerra com os personagens, né, porque eles estão sendo puxados para um lado, aí eles vão para o outro, e aí depois todo mundo se une num lado só, né, para tentar derrubar o pai. E, cara, falando em tentar derrubar o pai, o Brian Cox nesse episódio, né, cara, puta, todos os prêmios do mundo pra esse homem, tipo, tanto no momento que ele tá lendo com o Neto, né, que você vê que ele tá tentando colocar uma coisa dócil, mas ele é muito babaca, escroto, assim, quanto na cena que ele tá dando uma comida de rabo nos filhos, cara. Porra, aquela cena que a Shiv, não, você precisa dos votos do acionista, aí ele vai lá e imita ela fazendo voz. Cara, é inacreditável, assim, o quanto realmente parece que o cara tá puto, sabe? E você compra isso de uma maneira fantástica. E, porra, também, né, não só ele, todo o restante do elenco, assim, tá destruindo nesse episódio. O Kieran Culkin, ele tem esse jeito dele despojado, né, e é sempre muito legal ver o quanto o Logan consegue dobrar isso quando ele tá presente em cena, porque, assim, na primeira temporada tem aquela cena clássica, né, ele abaixando na cadeira, assim, votando e tal, tipo, todo retraído. Aqui isso volta e o tempo todo o Kieran Culkin, ele dá umas travadas assim de medo, sabe? Você citou o Thiago mais cedo, a gente tava até comentando isso em cal ontem depois do episódio, né? Que ele claramente tava se mijando, assim, essa que é a realidade, sabe? O cara não tava se aguentando em pé. Totalmente. Não, uma coisa, os atores nesse episódio, todos geniais, assim. Desde o Jeremy Strong, né, naquela confusão do Kendall, o colapso do Kendall, né, botando tudo pra fora, né, pros irmãos, assim, finalmente botando tudo pra fora. O Brian Cox, então, genial na cena final. E o Kieran Culkin também, genial na cena final. Porque é aquilo, né, cara? Porque no final das contas, o Connor tem essa coisa dessa imagem
dessa imagem que ele reproduz de estar sempre por cima da carne seca. Ah, o Roman, no caso. E foi, David? É que você falou o Connor, mas é o Roman, no caso. Ah, tá. Então, o Roman tem essa coisa de estar sempre por cima da carne seca. Nesses momentos que o pai vai pra cima dele, assim, aí você percebe que ele é um garotinho assustado, sabe assim? Porque, na verdade, o que o Roman é? O Roman, na verdade, ele é aquele cão fiel, que é humilhado, que apanha, mas se mantém fiel ao pai. Ele é o que genuinamente só quer ser fiel ao pai, é desesperado para ter esse afeto do pai, para ter esse lugar de sucessor do pai, é desesperado por qualquer afeto real daquele homem, por mais que aquele homem despreze ele, e aquele homem consegue usar isso a favor dele, assim, e estimular o pior que o filho tem, e as piores semelhanças do filho com ele, para usar isso, assim. E aí quando o Roman se percebe sendo humilhado pelo pai e descartado pelo pai, ele surta, sabe assim? Ele volta para um estado de criança traumatizada, de criança assustada, que acaba acessando vários traumas de abuso dentro dele. Então nessa cena, tanto o Roman quanto a Shiv até gagueja para falar do pai. A Shiv não sabe como enfrentar o pai de maneira direta, porque ela sempre enfrentou o pai de uma maneira passiva-agressiva. E agora tanto ela quanto o Roman estão enfrentando ele de maneira direta, que é uma coisa que eles não sabem fazer. Justamente por isso eles precisam do Kendall, porque o Kendall é o único que sempre enfrentou o pai diretamente, assim, com todos os problemas que o Kendall tenha, ele sempre enfrentou o pai diretamente. E tanto a Shiv quanto o Roman não conseguem fazer isso, sabe assim? Eles acabam sendo destruídos por isso, assim. Eles voltam para um estado infantil mesmo, assim. E não, e a gente já teve, né, na temporada passada, o Logan batendo no Roman, né? E, tipo, batendo. Sim, e a intervenção veio justamente por parte do Kendall. Então, tipo, acho que fica bem claro, assim, como é a dinâmica dos irmãos. Cara, e é legal que, tipo, apesar da gente estar falando, né, desse lado agressivo e impositivo que a família tem, e como é legal a gente observar isso, eu também acho muito legal e genuíno, assim, o quanto, apesar de toda essa agressão, eles ainda conseguem manter um laço entre eles, sabe? Tipo, eu realmente acho bonito, assim, o fato deles estarem se unindo quando eles estão no carro fazendo as ligações, sabe? Eles realmente estão acreditando que vão ganhar, né? E exatamente. Tá igual a gente como espectador. Exatamente. Não, e isso tudo começa de um jeito muito bonito, assim, você vê os irmãos, aqueles momentos que os irmãos Roy, eles realmente mostram que eles têm alguma irmandade, uma fraternidade real, né, que é aquela cena da Shiv e do Roman consolando o Kendall, e aquela cena que eles estão, vamos nessa, a gente decidiu, é o nosso papel, a gente tem que fazer isso agora, não vamos desistir, que eles começam a se reunir, eles começam a traçar os planos, e eles vão com vontade para aquilo, tanto é que o Kendall até enfrenta o segurança lá do Logan, o Colin, né, que é o único, que além dos irmãos, é o único que também sabe do negócio lá que o Kendall matou o menino na segunda temporada e ameaça ele por causa disso. O Kendall vai lá e enfrenta, eles estão no modo enfrentativo, vamos fazer isso. Só que, no momento que eles cruzam com o pai, volta toda a temática dessa temporada. Porque se essa temporada inteira foi sobre a falta de habilidade psicológica do Kendall tem de guerrear com o pai, de estar num clima bélico com uma pessoa como o pai que já tá na faculdade desse clima bélico e dessa coisa selvagem há muito tempo, e o Kendall não tem psicológico para isso, pela forma que ele foi criado e pela estrutura que ele foi criado e pelo tipo de pessoa que ele é. Aqui isso se expande para os irmãos dele, então os irmãos vão com essa gana de vamos enfrentar, mas são quebrados por isso, sabe assim, porque eles não têm psicológico para isso, sabe assim, porque eles não são como o pai, assim, e justamente por eles não serem como o pai, eles são traídos pela Jerry, no caso do Roman, pelo Tom, que é no caso da Shiv, né? Nossa, e é muito foda, né, que querendo ou não, isso é uma extensão de uma relação que ambos tinham, né, e que eles tinham de maneiras diferentes, e é muito maluco, assim, parar pra pensar o quanto isso vai afetar eles futuramente, porque o Roman, como a gente comentou, né, ele é essa pessoa cheia de não me toque, de mommy e daddy issues e tal, e aqui, de novo, ele foi traído pela mãe 2 vezes, né, cara, tipo, tanto a mãe biológica, quanto a mãe sexual, isso é tão estranho de se falar, né, mas é, né, mas é.
Porra, a Shiv, né, cara? Cara, ela o tempo todo pontuando, né, o quanto o Tom é o marido fantoche dela nessa temporada. A gente comentou bastante isso no episódio passado. E você tem essa inversão que ela leva essa facada nas costas do Tom, sabe? E eu amo muito, assim, a cena do final, porque você inverte essa dinâmica. Porque, assim, em todas as cenas ela é dominante, né? Ela tá sempre em pé e ele tá sentado. Aqui inverte, né? Ele tá em pé e ela tá sentado e ele tá segurando ela como se ela fosse uma bonequinha de ventrílogo, assim, consolando ela, sabe? A gente nem vê o rosto dele. Ele é realmente uma coisa pequena, assim. Ela é realmente uma coisa pequena, assim, em relação a ele, cara. Essa inversão eu achei do caralho. Eu acho que a gente já pode puxar isso pra falar do Tom e do Greg nesse episódio, né? Porque, cara... difícil imaginar. Succession é uma série foda, né? Porque ela não dá o que a gente quer ver, mas ela dá o que a gente precisa e não sabe o que quer, né? E, cara, é fantástico, assim, como as coisas se desenrolam, né? A gente vê o Greg flertando, falando que ele vai ser o novo Duque de tal coisa, e o Tom falando, mas você não queria a menina lá da agência de empresa? Ele, não, eu acho que eu vou usar ela pra promover a minha duquesa, porque agora eu quero ser um Duque. Tipo, é muito maluco essa relação. E aí, a gente vê o Tom, né, nessa figura, porra, de novo, né, ele sendo colocado de lado pela Shiv. Acho que é bem emblemática, assim, a cena que ela liga pra ele, né, e acho que ela sela o destino dela ali, porque ela claramente não tava pensando no Tom enquanto uma pessoa, né, e nos interesses dele. Tanto que ele fala, e onde que eu fico nessa história? Ela, não, você fica no alto, mas depois a gente vê isso. E aí, acaba gerando, né, essa facada nas costas. Cara, inclusive, o Matt McFarlane, ele tá sensacional nesse episódio, né, porque você vê que ele tá contido, porque ele tá feliz, assim. Aliás, ótima cena, inclusive, quando eles estão jogando banco imobiliário, ele fala, olha aqui, eu tirei um passe livre da cadeia, ele dá uma risadinha assim. E, tipo, na cena final mesmo, quando o Logan chega, ele dá essa batidinha no ombro dele, né, tipo, parabenizando ele pelo que ele fez. Cara, é foda. E é um eco, né, de vários outros momentos da temporada, né, tipo, quando o Kendall tenta convencer ele, atrai o Logan e ele fala que nunca viu o Logan perder. Ou o negócio que você até comentou comigo em off, né, antes da gente vir pra essa gravação, que é a relação que ele fala pro Greg, né, sobre que ele decapitaria que o imperador da Roma, ele decapitou a esposa dela e preferiu se... Nero decapitou a esposa e preferiu se relacionar com o serviçal, né? E quando a gente vê a cena dele com o Greg, a gente nem pensa nisso na hora, né? Mas é o que ele tá fazendo, mas é a referência diretamente ao que ele tinha comentado, né? E ele até chama o Greg pelo nome do servente do Nero, né? Não, com certeza. Não, e essa cena quando revela, que quando a câmera mostra, né, que foi o Tom que traiu, né, a Shiv, né, quando revela, eu nem tinha pensado nisso, eu fiquei, caralho, meu Deus, assim, faz todo sentido, né, uma coisa, total aquela coisa poderoso chefão, né, o Tom é o Michael Corleone, né, assim, da parada, né, porque é totalmente essa referência, né, porque, na verdade, isso estava sendo construído desde o primeiro episódio pra explodir nesse, né, cara? Começando pelo negócio do Greg, né, que a gente já tinha falado antes, essa coisa dele tá se sentindo uma pessoa cada vez mais autoconfiante, mas essa autoconfiança mostrar que, na verdade, o Greg, ele tá se tornando, ele tá se mostrando, na verdade, não é se tornando, ele tá se mostrando uma das pessoas mais escrotas da série, né? Ele tá assumindo esse papel, né? Uma pessoa traiçoeira, né, assim. Até que nesse episódio ele se sente à vontade de humilhar e enfrentar o Roman, né? Que é uma coisa que ele não faria em outros episódios, né? Em outras temporadas, né? Ele tá se sentindo essa vontade, né? Ele tá sentindo a vontade pra fazer isso. Aquela síndrome do pequeno poder que tá consumindo o Greg, assim, a ponto que ele tá gostando desse papel de tá envolvendo duas mulheres que são ditas mulheres atraentes, de tá se envolvendo com uma mulher de muito poder. Então tudo isso faz o ego dele ficar maior, mostra esse tipo de pessoa asquerosa que ele é, e por ele estar se tornando essa pessoa traiçoeira, ele é a pessoa perfeita para ser usada pelo Logan e pelo Tom. E o Tom, assim, percebe isso e coloca o Greg, né, esse amigo estranho e fiel ao mesmo tempo pro lado dele, né? E ao mesmo tempo o Tom, ele tava essa temporada inteira sendo consumido pelo desespero, pelo ressentimento. A relação dele com a Shiv tava estremecida. E a gente viu um foco sutil na relação dele com o Logan, desde o momento que ele ajuda o Logan lá no banheiro, quando o Logan tá dodói das ideias, e o Logan chama ele de filho, assim, e depois o Logan agradece ele, depois a gente vê aqui o Logan dando tapinha nas costas dele,
pelo Nossa, tom. e inclusive nesse episódio tem vários paralelos, assim, né, de preparação, porque tem essa coisa do Logan Roy tá procurando um novo filho, assim, querendo engravidar a menina, e aí o Connor fala, né, que ele tá de saco cheio dos filhos dele atuais, e aí, tipo, porra, quando você vê que é o Tom, né, tudo se desenha, assim, na sua cabeça, pode escrever. Exato, exatamente, assim, então tava tudo com o que você falou do próprio Tom ter dito pro Kendall, que tipo assim, ele ter dito pro Kendall que eu nunca vi o Logan fracassar e eu só vejo fracassando. Então tudo isso faz com que essa volta que o Tom dá na Shiv, nessa vingança dele por ter sido tantas vezes humilhado, não correspondido nesse afeto que ele tem pela Shiv, faça todo sentido, e também sentido que essa pessoa, que Tom que é uma pessoa aproveitadora, que é uma pessoa baixa, né, assim, e que é a pessoa que uma das únicas traços que ele tinha de afeto era mesmo essa adoração que ele tinha pela Shiv. Mas quando essa adoração não foi correspondida, ele mostra o tipo de pessoa que ele é realmente, né, e faz a Shiv entrar num desespero e no colapso em perceber isso, assim, numa coisa silenciosa, né, que ela não pode falar realmente o que ela tá sentindo por esses códigos de conduta que aquela família tem, que eles já são totalmente destruídos quando eles são traídos pela mãe, né, essa coisa shakespeariana, né, essa coisa totalmente de tragédia grega deles ser destruídos pelo pai e traídos pela mãe. Aí os três já são destruídos. Aí a Shiv fica destruída quando vê que o Tom que tem ela. Então é uma destruição total. O Roman, cara, ele implora pra Jerry, assim, uma ajuda, e a Jerry nega, e ao mesmo tempo isso faz total sentido, porque a Jerry sabe quem tem o real poder é o Logan, assim, e ao mesmo tempo a própria Jerry se fudeu muito nessa temporada por causa do Roman, assim, porque o Roman humilha as pessoas. Até tava discutindo isso com um amigo Guilherme, assim, porque o Roman humilha as pessoas achando que ele é o pai, que ele tem o mesmo poder que o pai, mas ele não tem o mesmo poder. E a Shiv é a mesma coisa, assim. Então quando eles voltam para esse estágio de serem só criancinhas no jardim da infância, voltem para a mesa das crianças, que na mesa do adulto, que na mesa do adulto do abuso paterno, na mesa dos adultos do abuso paterno, quem manda é o Logan Roy, eles são encolhidos, assim, né? E a Jerry percebe isso e ainda se vinga, assim, sabe? Então é muito complexo, assim. Aliás, você falou da mesa das crianças, cara, tem um momento nesse episódio que eu acho que marca certinho, assim, a divisão, né, de quando os irmãos se unem e o que vai acontecer, que são as crianças dividindo o bolo, né, porque a câmera, ela, tipo, tá correndo vários espaços, assim, né, não só os personagens que a gente tá vendo por conta do casamento. Aí tem um momento, né, que os personagens estão indo fazer alguma coisa, aí, tipo, a montagem corta e você vê umas crianças repartindo o bolo, né, entre elas, e é exatamente essa relação, né, porque as crianças, elas acham que tem o poder, assim, por estarem repartindo um bolo, só que o bolo é dado por outras pessoas, né? Eles estão numa estrutura maior que é o casamento, assim como os irmãos Roy estão na estrutura maior da empresa, né? Porra, e é muito foda quando eles chegam na sala dos acionistas e toda a briga, né? Todo o conflito tem que acontecer na frente dos outros, assim, simplesmente, né? É uma situação de humilhação dentro do que eles acharam que ele seria o próprio parquinho deles, né? Tipo, com a Jerry, o Carl. Porra, é sensacional. Ah, tá, beleza. Assim. Não, eu só ia falar uma coisa que é engraçado, né? Porque um amigo meu, o Joey, ele falou que o Kendall nessa temporada e o surto dele, assim, o trauma dele, desse estresse pós-traumático, tava parecendo uma coisa meio de soldado quando volta da guerra, sabe, assim, de estresse e tudo, assim, né? Uma coisa, ele comparou com o Bradley Cooper no Sniper Americano, foi o Joe, meu amigo, que fez essa comparação, né? E realmente, o Kendall tava nesse desgaste emocional a temporada inteira, né? Essa coisa de um estresse pós-traumático, de não conseguir lidar com essa estrutura que o pai tem, assim, com esse tipo de vida que o pai tem, assim. E aí, tanto o Roman quanto a Shiv acabam se voltando para esse tipo de estado emocional que o irmão dele teve nessa temporada inteira. Então no final da cena eles estão igual ao Kendall tava, né?
né, nessa temporada inteira. E aí o Kendall, que tava o episódio inteiro destruído, ele parece que tá mais perto de estar saudável emocionalmente. Tanto é que ele tá consolando o Roman agora, depois de ter sido consolado pelo Roman na cena passada, né? Ele que tá consolando o Roman agora, que tá no colapso emocional, e a Shiv tá em outro colapso emocional. Então isso é legal, porque os irmãos, eles se uniram, assim, mas eles pra só perder, se uniram, né? No fracasso, pra perder. Eles só conseguem se unir na merda. Isso eu achei o mais sensacional desse episódio. Com certeza. Pô, essa construção da... É engraçado porque Succession, ela é essa comédia, né, de... Eu não sei se dá pra chamar de comédia de erros, mas ela é essa comédia no qual a graça é a falha, né? Tipo, ela é essa comédia... Acho que os gregos tinham essa separação, né, de baixa comédia, alta comédia, e aí a alta comédia, ela tem muito mais elementos de tragédia. Eu acho que Succession vai muito por essa linha, sabe? Dessa comédia de elementos de tragédia, assim. E que a graça é realmente você ver as pessoas se fudendo, sabe? Seja os irmãos, seja o Logan. A fragilidade sendo exposta, né? Dessas pessoas ricas e muito bem dotadas de poder é sempre engraçado pra gente enquanto espectador, né? Eu diria, David, que Succession é uma tragicomédia. Porque ela usa da farsa pra ressaltar o quão patético são aquelas figuras, assim, e tirar sarro e fazer graça com isso, né? Usar da comédia pra isso, pra destacar essa crítica social e política que ela tem, e destacar a podridão daquele mundo, e o absurdo daquele mundo, e o absurdo daquelas relações, mas ao mesmo tempo, o que tá segurando a série, o que tá assegurando a série, o que tá assegurando a psicologia daqueles personagens, as relações familiares, as relações pessoais daqueles personagens, são coisas muito tristes, muito assustadoras e coisas muito trágicas, assim. Então a série é uma série que usa da comédia para destacar a tragédia, até que essa tragédia exploda e você veja a dimensão daquela tragédia. Eu acho que a música final, meio de ópera, que pontua o final desse episódio aí, e que vai nos créditos, eu acho que salienta muito bem isso. Eu acho que essa última cena, no geral, salienta muito bem esse tom trágico que Succession tem, de ir dessa tragicomédia até finalmente ir na tragédia e mirar nela e pá, sabe? Não, e é totalmente o paralelo que você tinha comentado mais cedo, né, de ser essa coisa meio shakespeariana, porque é bem essa estrutura do Shakespeare, né, de você tá lidando com essas pessoas em situação de poder, né, e elas estão sendo meio que desconstruídas através da exposição do ridículo, né, do cômico, no caso. As situações de comédia, elas acentuam, é o que você falou, elas acentuam a personalidade deles, né, mas elas também nunca tiram eles do lugar de vítima, só que por serem essas pessoas de poder absoluto, né, que é uma coisa bem presente também nos personagens do Shakespeare, é engraçado ver eles se destruindo, né? Essa diluição deles cada vez maior, assim, dentro da série. É realmente fantástico. E aí, Diego, acho que pra finalizar eu queria só perguntar pra você o que você acha que vai acontecer no futuro da série, né? Eu acho que de todos os season finais, esse é o único, assim, que não dá realmente pra gente saber pra onde vai. Tipo, no primeiro, a gente tava meio óbvio que o Kendall ia voltar pra essa posição de capacho do Logan, né? Quando ele é tirado do pedestalzinho dele. No segundo, é a inversão disso, né? Porque agora era o Kendall se emancipando definitivamente, né? A guerra dele contra o pai. E agora eu não sei, assim, pra onde vai, sabe? Vai ser realmente essa coisa do perdeu tudo, o drama dos Roy morando na favela? Tipo, vai ser isso mesmo? Cara, assim, eu acho que ela pode ir pra vários lados, assim. Isso é muito interessante porque a gente não sabe pra que lado ela pode ir, mas tem várias premissas interessantes. Tipo, premissas da gente ver como vai ser o Tom e o Greg, esses dois bobos à corte, aí pegando esse viés Shakespeare que você falou, esses bobos à corte que subiram ao poder, né? Ascenderam socialmente, assim. Tanto do lado do rei, que é o Logan Roy, isso eu acho que vai ser muito interessante de se ver. Vai ser interessante ver o que os irmãos Roy vão fazer agora, né? O Kendall, a Shiv e o Roman, né? Se eles vão realmente lidar com o fato de que eles perderam tudo, assim, ou se eles vão tentar dar a volta, assim, se aliarem, assim, e tentar dar uma volta nisso tudo, assim. Eu tô muito interessado pra ver como a Shiv e o Tom, que a relação dele já foi pro caralho, assim, como vai ser ver eles nesse casamento em crise, como vai ser ver eles realmente nessa guerra conjugal, assim, nessas cenas de um casamento, assim, de Tom e Shiv, assim, eu tô muito ansioso pra isso, ver como vai ser os personagens lidando com essas questões todas, depois dessa catarse toda, e eu acho que o Connor vai ser muito importante, porque eu acho que agora os três vão disputar o Connor com o pai, assim, porque eu já tava falando com o Connor no telefone, assim, eu já tava conversando com o Connor no telefone, e o Connor já tinha falado do pai lá na outra cena, tipo assim,
com o Kenan lá falando, pô, você tá sempre querendo matar o papai, você é egoísta, você é egocêntrico, ninguém me respeita aqui, vocês nunca me respeitam, vocês não querem saber de mim. Depois ele fala, não, tá tudo na boa, tá tudo bem, assim. Porque o Connor, assim, ele é o personagem que mais chega perto, por ele ser um cara muito distante daquelas pessoas, assim. Ele é o que mais chega perto de ser uma pessoa mais de boa, assim, apesar dele também ser escroto, assim, de ser maluquinho, assim, porque ele é uma pessoa de boa, assim, sabe, assim, ele é uma pessoa, o emocional dele é mais emotivo e mais sincero do que o dos outros, apesar de também ser estragado e patético, assim. Então eu acho que eles vão tentar fazer essa disputa com o Connor, ainda vai ter essa parte política, eu acho também, que eu acho que ainda não acabou do Connor, assim, que isso vai repercutir alguma coisa, assim. Então eu acho que vai ter a gente vai ver como esses tabuleiros das peças vão ser distribuídos numa nova reformulação total. E a gente vai ver o personagem do Skarsgård muito mais presente na série, acho que ele deve entrar pro elenco principal agora, né? Uhum. Talvez, né? Eu não tenho certeza quanto a isso. Mas já fala suas redes sociais aí, Diego. Beleza. Vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram, que é @DiegoQuadra2, assim, né? Vocês podem me seguir por lá. Tanto num, tanto no outro. Sempre falando de filme, de série. Pode acessar meu Letterboxd, que é Diego Quadra também, tudo junto, assim. Eu tenho meu canal no YouTube, que tem outro vídeo sobre Succession lá, que é o Ficinema, um blog também chamado Ficinema, sobre sites como o Cineprot, o Sigoscast, vai sair uma listinha minha lá, logo mais, com Succession nos melhores séries, tem vídeo meu sobre James Gray lá também. Então, gente, um prazerzão vai ter participado aí. E, cara, David, amei falar de Succession, melhor temporada de série desse ano, assim. E amei ter essa companhia contigo, assim, foi muito legal. Porra, Diego, bom demais, cara. Eu que agradeço pela presença. Imagina. Sobre minhas expectativas, assim, pro futuro da série, né? Cara, eu não faço ideia de pra onde a série vai. Eu realmente acho que vai ser bem isso que o Diego falou em termos do lado político, né? E do Connor se lançando cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito difícil conseguir imaginar pra onde vai o arco dos restantes dos irmãos, né? Porque a gente consegue pensar muito eles enquanto um coletivo, né? De, eles têm que fazer tal coisa agora, mas nunca eles individualmente, né? Tipo, como o Roman vai lidar com o fato de ele ter sido traído pelas duas mães, né? Ou como o Kendall vai lidar agora com uma coisa que provavelmente eu acho bem provável, assim, que vai rolar todo um lado de um processo, assim, pra ver se ele perde a guarda dos filhos, né? Porque o cara fez muita merda e cada vez mais... isso também, verdade. Uhum. Então eu quero, tipo assim, eu não consigo imaginar exatamente pra onde a série vai, mas eu só posso dizer que eu tô muito ansioso pra ver o que a série vai me entregar próxima vez. Sem dúvida. 5 de 5, né, David? Nossa, sim. Inclusive no vídeo lá do meio, que eu duvidei se era a melhor temporada da série desse ano, fui burro, gente, isso morreu, assim. Claramente, melhor série do ano, e quem discorda é burro ou desinformado, né? Às vezes burro e desinformado, os dois juntos, né? Nunca dá pra evitar. Então é isso, agradecer pela audiência de vocês. Continue acompanhando o canal, nos siga nas redes sociais, né? @Pinguim Dançarino, me siga lá, é @DavidJuan3P no Twitter e no Letterboxd, no Instagram é DavidR Purificação. E quem sabe semanalmente eu não volto aí pra falar de Euforia. Então é isso, até breve com o próximo vídeo. Falou, gente! Beijão! You've got a light in your eyes, or is it just a